Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais práticos e, sinceramente, mais empolgantes na jornada de qualquer investidor: a construção da carteira de ativos. Vamos passar juntos pelas etapas essenciais para montar, equilibrar e revisar um portfólio de um jeito que funciona, sabe? A ideia é transformar uma simples lista de aplicações numa estratégia poderosa para a gente alcançar nossos objetivos financeiros. Bem-vindos a mais uma aula do Instituto Genead. Bom, com as boas-vindas oficiais dadas, bora dar uma olhada no nosso roteiro de hoje para ver o que nos espera. Olha só nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é, de fato, uma carteira. Depois, vamos para a parte prática de montar a estratégia principal e escolher os ativos. Em seguida, um ponto crucial, a manutenção do portfólio. E para fechar, vamos falar sobre por que a adaptabilidade é a chave de tudo. Vamos começar? Certo, vamos lá. Ponto de partida. O que, afinal de contas, é uma carteira de investimentos? Vamos entender esse conceito fundamental. Sabe qual a melhor forma de pensar nisso? Pense num time de futebol. É sério, não se ganha um campeonato só com atacantes, né? Precisa de defensores para proteger o resultado, um meio-campo para criar jogadas e um goleiro para garantir a segurança lá atrás. Numa carteira é a mesma coisa. Cada ativo é um jogador, com uma função específica. E todos jogam juntos para alcançar a vitória, que no caso são os nossos objetivos financeiros. E esse time, essa carteira, tem três missões bem claras. A primeira é otimizar o retorno, ou seja, buscar a melhor rentabilidade possível para o risco que a gente está disposto a correr. A segunda, super importante, é gerenciar o risco. Isso geralmente é feito com a boa e velha diversificação, para não colocar todos os ovos na mesma cesta e diminuir os solavancos do mercado. E por último, mas não menos importante, é fazer tudo isso com propósito, alcançar aquelas metas financeiras que a gente definiu. Beleza, o conceito está na cabeça. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como a gente monta a estratégia principal? E a palavra-chave aqui é alocação de ativos. A alocação de ativos é, sem exagero, a fundação de toda a nossa carteira. É aqui que a gente decide, em porcentagem, quanto do nosso dinheiro vai para cada caixinha de investimento, como renda fixa e renda variável. Pense nisso como a planta baixa de uma casa. Antes de escolher os móveis, a gente define a estrutura. Essa é, talvez, a decisão mais impactante que vamos tomar. E como definimos essa alocação? Bom, tudo começa com o prazo dos nossos objetivos. É bem diferente investir para uma viagem daqui a um ano ou para a aposentadoria daqui a 30 anos, concorda? Para o curto prazo, a palavra de ordem é segurança. Já para o longo prazo, acima de 5, 10 anos, aí sim a gente pode buscar mais crescimento, deixar o tempo e os juros compostos fazerem a mágica deles. Outro fator decisivo é o perfil de quem investe, ou seja, a nossa tolerância ao risco. Uma pessoa mais conservadora vai dormir melhor sabendo que a maior parte do seu dinheiro está em renda fixa, que é mais segura. Já quem tem um perfil arrojado está buscando o máximo de retorno e não se importa tanto com as oscilações, vai colocar a maior parte em renda variável. E no meio do caminho tem o perfil moderado, que busca aquele equilíbrio perfeito entre segurança e potencial de crescimento. Vamos materializar isso com um exemplo. Imagina alguém com um perfil moderado e um objetivo de longo prazo. Uma carteira com 60% em renda variável e 40% em renda fixa seria bem comum. O que isso quer dizer? Que essa pessoa está buscando um bom crescimento com a maior parte do dinheiro, mas ainda mantém uma base forte e segura na renda fixa para dar aquela estabilidade. Ok, a estratégia está definida, a planta baixa está pronta, agora é a hora de escolher os jogadores que vão entrar em campo. Ou seja, vamos selecionar os produtos específicos para cada posição. E aqui a gente tem as duas grandes categorias. A renda fixa é a nossa defesa, o nosso goleiro. O foco dela é preservar nosso capital, dar previsibilidade, é o porto seguro da carteira. Já a renda variável é o nosso ataque. É com ela que a gente busca a valorização, o crescimento do patrimônio, o GOL. O preço disso? Um pouco mais de risco e volatilidade. E dentro da renda fixa, o que a gente encontra? Bom, tem de tudo um pouco. Tem o Tesouro Direto, que são títulos do governo, considerados os mais seguros do país. Tem os CDBs, LCIs e LCAs, que são basicamente empréstimos que a gente faz para os bancos. E para quem já tem um pouco mais de estômago, existem os CRIs, CRAs e as debêntures, que são títulos de dívida de empresas. Agora, no ataque, na renda variável, quem são os nossos craques? As mais famosas são as ações, que é comprar um pedacinho de uma empresa. Temos também os fundos imobiliários, os FI, um jeito de investir em imóveis sem precisar comprar um. E os ETFs, que são como pacotes de ações que seguem um índice inteiro, tipo o Ibovespa.
E aqui vem uma regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Essa frase resume tudo. Se um investimento parece complicado demais ou se a promessa é boa demais para ser verdade, desconfie. Estudar e entender onde nosso dinheiro está indo é a nossa principal linha de defesa. O conhecimento protege o nosso patrimônio. Pronto, a carteira está montada. Acabou o trabalho? De jeito nenhum. Pense na carteira como um jardim. Não adianta só plantar. Tem que regar, podar, ou seja, ela precisa de manutenção. E é sobre essa revisão e ajuste contínuos que a gente vai falar agora. Mas por que revisar? Bom, por vários motivos. Primeiro, o mercado não para. Um ativo pode subir muito e acabar representando uma fatia maior do que a gente planejou, desequilibrando tudo. Segundo, a nossa vida muda, a gente casa, tem filhos, muda de emprego e nossos objetivos financeiros mudam junto. E terceiro, a economia do país e do mundo também muda. Juros sobem, inflação desce e tudo isso afeta nossos investimentos. E com que frequência a gente faz essa revisão? A recomendação geral, um bom ponto de partida, é dar uma olhada completa na carteira pelo menos uma vez por ano. É como um check-up anual para garantir que a nossa estratégia continua no caminho certo. Certo, a gente viu que a carteira desbalanceou, como arrumar? Existem basicamente duas formas. A primeira é vender um pouco do que subiu demais e usar o dinheiro para comprar mais do que ficou para trás. A segunda forma, que para muita gente é mais simples, é usar os novos aportes, o dinheiro que a gente investe todo mês, para comprar justamente naquelas categorias que estão com um percentual menor. Assim, a carteira vai se reequilibrando aos pouquinhos, naturalmente. Chegamos na nossa última parte, e ela não é sobre números ou produtos, mas sim sobre algo talvez até mais importante, a nossa mentalidade. Porque no longo prazo, a adaptabilidade é o que separa o sucesso do fracasso. Essa frase é simplesmente perfeita. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe se a bolsa vai subir ou cair amanhã. O grande segredo não é tentar adivinhar o futuro, é construir uma estratégia, uma carteira tão bem pensada que ela esteja preparada para qualquer coisa que o futuro jogar na nossa frente. E como a gente se prepara? Com 3 atitudes fundamentais. Primeiro, não entrar em pânico e vender tudo na primeira queda. Controle emocional é tudo. Segundo, manter o foco no longo prazo. O barulho do mercado no dia a dia não pode tirar a gente do nosso rumo. E terceiro, curiosidade. Estar sempre aprendendo, porque o mundo dos investimentos não para de mudar. Então, resumindo tudo, construir e cuidar de uma carteira não é um evento, é uma jornada. É um processo que nunca acaba, de aprendizado, de ajuste, de adaptação. Ninguém precisa ter a carteira perfeita no primeiro dia. O mais importante, de longe, é simplesmente dar o primeiro passo. É começar. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar para todo mundo pensar. A carteira de investimentos que temos hoje, ou que planejamos ter, reflete de verdade os nossos objetivos de vida atuais? Fazer essa reflexão, garantir que tudo está alinhado, esse é o verdadeiro ponto de partida para construir um futuro financeiro mais tranquilo e sólido.